Blog panambicreativo.blogspot.com. Entrevista com Paulo Almeida, doutor em solos. Nesse vídeo eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com o Dr. Paulo. Ele é professor da Universidade de Santa Maria e doutor em solos. Olá, vamos ver a entrevista. Mais um vídeo do panambicreativo.blogspot.com. Nesse vídeo eu trouxe Dr. Paulo. Eu vou fazer uma entrevista com ele sobre algumas dicas para a sua horta caseira. Você recomendaria quais adubos para fertilizar o solo de uma horta? Muito bem, então para fazer a adubação, alguns fertilizantes, né, ou alguns produtos são recomendáveis, né? Um deles é o calcário. Por que a gente aplica calcário? Para corrigir a acidez do solo. O solo naturalmente ele é ácido, então ele precisa um corretor dessa acidez, né? Então a gente usa calcário para isso. Pode ser calcário ou pode ser cal também. Cal também funciona como corretivo. Tá? Em relação às doses que devem ser aplicadas, para uma horta, normalmente se recomenda aí entre meio quilo a 1 quilo de calcário por metro quadrado. Além do calcário, a gente usa fertilizantes, né? Esses fertilizantes podem ser orgânicos, né? Como esterco, por exemplo, né? Ou alguns outros adubos orgânicos que a gente encontra aí no mercado, né? Que devem ser utilizados, né? Principalmente para uma horta. O adubo orgânico é fundamental para um bom desenvolvimento, né? Para ter um bom desenvolvimento da raiz, da planta, o adubo orgânico é importante. Sempre é bom utilizar adubo orgânico, que a gente recomenda aí, utilizar aí entre 5 a 10 quilos por metro quadrado de adubo orgânico quando você for fazer o teu canteiro lá. E além do adubo orgânico, a gente recomenda ainda alguns adubos minerais, né? Que você pode encontrar nessas lojas, numa loja agropecuária, você pode encontrar lá adubos minerais, né? Que pode ser um NPK, né? Por exemplo, 5-20-20 ou 10-10-10, são NPKs que já vêm todos os nutrientes, né, junto. Ou se você quiser optar em comprar os adubos separados, você pode comprar como fonte de nitrogênio a ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio. Fontes fosfatadas, você pode usar um super simples, por exemplo, né? Ou um super fosfato triplo. E no caso do potássio, a gente usa normalmente o cloreto de potássio como fonte. Então são exemplos aí de fertilizantes que você deve usar na tua horta. Em média, quando você for fazer o teu canteiro lá, então mais ou menos você aplicaria isso aí, em torno de meio quilo a 1 quilo por metro quadrado de calcário, entre 10 a 15 quilos de adubo orgânico, né, um esterco de frango, esterco de gado, esterco de peru, né, ou mesmo adubo orgânico que a gente compra, né, e em torno de 100 a 300 gramas por metro quadrado de adubo mineral, um NPK, por exemplo. Aí você pode, dessa forma você pode fertilizar lá, então, fazer a adubação do teu canteiro lá da tua horta. E aplicar assim na terra? Como se aplica? Então, normalmente a gente faz a aplicação inicial do calcário, ele demora um tempo para reagir, ele não reage instantâneo, ele demora um tempo, dependendo do calcário que você usa, ele vai demorar aí uns 30 dias para começar a reagir. Então, sempre é interessante você aplicar primeiro o calcário. E depois você faz a aplicação do esterco, do adubo orgânico e do mineral, aplica sobre o canteiro lá, incorpora isso no solo, né? Aí numa profundidade de uns 20 centímetros mais ou menos, você
você faz a incorporação desses teus adubos aí. É verdade que colocar cinzas na horta fertiliza o solo? Fertiliza. A cinza, ela é na verdade, a composição das cinzas são carbonatos, né? São óxidos de cálcio ou óxidos de magnésio, né? O que resulta ali da queima da madeira, né? E funciona como corretivo da acidez. Ele funciona como um calcário. Não é tão reativo quanto um calcário ou um cal, mas tem propriedades parecidas com o calcário. Então, corrige a acidez e a fonte de nutriente, principalmente cálcio e magnésio. E pelos seus conhecimentos, minhoca é boa ou ruim para o solo da horta Minhoca e as hortaliças? Minhoca é muito bom para o solo, né? O solo ele precisa ter micro-organismos, né? que façam a decomposição da matéria orgânica e disponibilizam esses nutrientes para as plantas. Quem faz isso? São micro-organismos, bactérias, fungos e inclusive as minhocas. Então, se você tiver minhoca lá na tua horta, isso é muito bom, isso é benéfico para disponibilizar nutriente para as plantas. Inclusive, em algumas situações, você coloca a minhoca lá na tua horta para que você tenha um maior número de organismos lá, inclusive a minhoca. E não é verdade que ela come a raiz da hortaliça? Não, a minhoca ela não se alimenta de plantas, ela se alimenta de compostos orgânicos, resíduos orgânicos. Então, não tem esse perigo aí da minhoca afetar as plantas lá, não. Como controlar pragas como lesmas, formigas e lagartas? Então, existem vários métodos de controle de pragas, né? Existem alguns controles que a gente chama de controles biológicos, que algumas agropecuárias vendem, né? Por exemplo, você pode conseguir algumas agropecuárias, por exemplo, espécies de insetos que vão controlar a praga que você tem lá, né? Problema, o que é bastante recomendável, né? Porque normalmente você tem uma horta em casa, você não quer aplicar nenhum produto químico, você quer ter um alimento sem produtos químicos, um alimento mais natural, mais orgânico. Então, nessa linha aí, existem várias formas de a gente se controlar pragas e doenças. Para cada praga, existe uma técnica ou algumas técnicas para se controlar. Então, por exemplo, para controle de lagarta, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, a incidência de lagarta em couve, repolho, brócolis, cúcula, né? As lagartas atacam essas plantas. Então, você pulverizar a cinza, essa mesma cinza que você usa, você pulveriza sobre a planta, que fica aquela cinza sobre a folha. Com água? Não, só pulverizar, que ela gruda em cima da folha. É uma forma, por exemplo, de controle natural de lagarta. E aí a lagarta não vai conseguir comer a folha e ela acaba morrendo. Depois que ela morrer, tu joga uma água, né, irriga ali a tua planta, ela cai aquela cinza e a planta continua a desenvolver. Largar uma cinza assim em cima? Isso. Sabe essa cinza do fogão? Uhum. Tu pulveriza ela por cima da planta, que ela gruda na folha, aquela cinza. Então, quando aquela cinza está ali, a lagarta não consegue comer a folha. Então acaba morrendo a lagarta. As lagartas, se ela ficar 2 dias sem comer, ela morre. Né? Então, é uma prática, por exemplo, um exemplo que para cada praga existe um tipo de controle aí. O mais complicado, por exemplo, é a questão da formiga. Né? Então, a formiga, quando dá incidência de formiga, a gente tem controles biológicos, né? A gente pode usar o NIM, por exemplo, que é um produto natural que você usa para controlar esse tipo de praga. Mas também existem produtos químicos, né, que não são tão
prejudiciais assim, né, para o ambiente, que você pode utilizar, por exemplo, um granulado lá para formiga, que vai controlar essa praga. Então, existem várias formas de controle aí que você pode fazer para controlar pragas e doenças. Doenças também, né? Você pode aplicar, por exemplo, caldo da bordaleza, que é muito comum, a gente usa, né? É uma mistura lá, você compra nessas agropecuárias, você faz uma mistura, dissolve isso na água e aplica sobre as plantas. Não é um produto, não é um componente muito tóxico e que é uma excelente forma de você controlar doenças, por exemplo, em plantas. E tem algum horário assim para regar melhor? Seja Tem, de manhã, tem. de noite, de tarde? Os horários recomendáveis para você fazer uma irrigação é sempre nos horários mais frescos do dia. Ou no início da manhã ou no final da tarde. Evitar sempre você fazer irrigação nos horários mais quentes. Então, próximo do meio-dia ou início da tarde não é recomendável você fazer a irrigação. Uma, porque a água vai evaporar muito mais rápido, né? Você vai ter menor eficiência da irrigação. E a planta aproveita pouco essa água que você utiliza nesses períodos aí. Por favor, dê resumidamente alguns passos para fazer uma horta em casa. Muito bem. Então, quando você for fazer a sua horta em casa, algumas questões você precisa observar. Talvez a mais importante delas seja a incidência solar, a incidência, a luz do sol não incide na tua horta lá. Então, a maioria das pessoas imaginam que as plantas precisam de sombra, o que não é verdade. As plantas precisam de luz. As plantas se desenvolvem através da fotossíntese, né? O processo de fotossíntese é dado pela energia, pela luz do sol. Então, se você sombrear as tuas plantas, elas não vão se desenvolver direito, né? A não ser algumas situações em que você faz um transplante, que você tem a planta muito pequenininha, que você não tem o objetivo que não tenha muita evapotranspiração da planta, você pode até colocar um sombrite mais temporário até que a planta pegue, depois tu tira o sombrite. Às vezes dependendo, mas na planta mesmo, algumas precisam mais de sol, algumas menos. Na grande maioria das hortaliças elas precisam de sol, incidência, pelo menos aí umas 8 horas por dia de incidência de sol. Outra coisa importante que você precisa observar quando você for fazer a tua horta, então que o solo seja profundo, né? Então as raízes das plantas aí precisam no mínimo 20 a 30 centímetros de profundidade, que não seja um ambiente muito úmido, né? Local de acúmulo de água, né? Porque aí também o sistema radicular não se desenvolve direito, né? Que seja um lugar que não tenha muita planta daninha, invasoras, né? E que seja um local também que não tenha histórico de doenças, né? Ou que tenha sido cultivado hortaliças naquele lugar ali que tenha tido doenças, né? Então, são alguns cuidados que você deve fazer quando você for instalar a tua horta. Para você preparar o canteiro, então você tem que lembrar que você precisa revolver o solo, né? Incorporar o adubo orgânico, o calcário, incorporar no mínimo a 20 centímetros, né? Revolver bem esse solo, deixar ele bem poroso. Né? Os canteiros, normalmente a gente trabalha numa largura aí variando entre 1,20 m e 1,40 m de largura, uma altura de 20 centímetros o canteiro. É importante você, quando você for preparar o canteiro, nivelar bem, tirar todos aqueles torrões, deixar ele bem nivelado, né, para que, se você for fazer o plantio de sementes, normalmente sementes miúdas, né, então para que você tenha uma boa germinação, não pode ter muito torrão, né. Então, são alguns cuidados aí que você deve fazer quando você for fazer a tua horta lá, os teus canteiros. Muito obrigado pela entrevista e
Não sei. Muito bem. Então, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, então eu vou deixar meu e-mail aqui com o Thiago, que aí pode mandar lá, tirar dúvidas, pode mandar um e-mail para mim, questionando se tiver alguma dúvida em relação na construção ou condução de uma horta caseira. O e-mail do Paulo Almeida eu tô deixando na descrição do vídeo ou na página do blog que está esse vídeo.